Irmão, o caminho da Copa do Brasil tá lindo pro Botafogo ser campeão. Pelo amor de Deus. Vai ser um dos melhores roteiros da história de um título, porque a gente pode vencer nas quartas e nas semis um clássico. Olha pra como ficou a nossa chave, meu irmão. A gente é amplamente favorito. Isso quer dizer que a gente vai ganhar? Não. Isso quer dizer que a gente é favorito. Então, tecnicamente, a gente tem todas as condições a mais do que os nossos adversários. Claro que você tem que respeitar, mas você não tem que negar a realidade. O Botafogo é muito favorito contra o Vasco, e independente de quem vier, seja Bahia ou seja Fluminense, o Botafogo ainda é muito favorito. Aliás, é capaz do Botafogo, tanto nas quartas quanto nas semis, pegar um time em crise completa. Você já parou pra ver como tá o noticiário do Bahia? A torcida tá puta com a falta de reforços. Vocês, aqui do Rio de Janeiro, a gente consegue acompanhar de perto o Vasco, que é o único time que depois da parada para a Copa do Mundo não conseguiu vencer um jogo sequer de Campeonato Brasileiro. Até joga bem, vai bem aqui, vai bem ali, mas não ganha de ninguém. Vocês estão vendo a pressão que tá sofrendo o Pedrinho, vocês estão vendo a pressão que tá sofrendo o Fernando Diniz, e o Fluminense é a mesma coisa. Até deu uma acalmada porque recentemente os resultados melhoraram um pouquinho e eles anunciaram um ou outro boneco ali. Mas ainda assim, o Fluminense é um time muito irregular na temporada, que vive uma crise e sai, vive uma crise e sai. Então, cara, desse lado aqui, eu não vejo ninguém tendo força técnica para tirar o Botafogo da final. Pode acontecer uma expulsão, pode acontecer no Botafogo ter um dia catastrófico que nada dá certo, o futebol tem dessas, mas racionalmente é difícil olhar para esse lado e imaginar que o Botafogo não chega na final. A final, aí são outros 500, aí vai ser o jogo mais duro, não só por ser uma final, porque provavelmente a gente vai pegar um grande adversário. Acredito eu que Atlético Mineiro ou Cruzeiro. E aí a história já muda de figura, porque aí vai depender dos momentos das duas equipes, vai depender como elas vão chegar, mas aí tecnicamente o Botafogo tem um desafio à sua altura. O Botafogo vai ter do outro lado um time que tecnicamente entrega e tem potencial para entregar um futebol tão de alto nível quanto o seu. Mas agora, aqui, em condições normais, é difícil imaginar que o Botafogo não chega nessa final e, porra, seria um roteiro épico. Eliminar o Vasco nas quartas e o Fluminense nas semis. Nem se você me desse uma caneta para eu desenhar o melhor cenário do mundo, eu seria capaz de desenhar um cenário tão lindo quanto esse. Meu Deus. Eu já falei isso em outros vídeos e vou repetir. É a maior chance que o Botafogo tem de ser campeão desde a final de 1999. Não tem como não ficar feliz com esse adversário aqui da Copa do Brasil. Com todo respeito aos vascaínos, mas o Botafogo é amplamente favorito contra o Vasco. Das outras 7 equipes que estavam ali no sorteio, a única equipe mais fácil ou menos difícil, do jeito que você quiser, para enfrentar seria o Atlético Paranaense. Depois do Atlético Paranaense, o Vasco era o melhor adversário possível. O Vasco, tecnicamente, nem é tão ruim assim quanto parece, mas é um time muito pouco efetivo. Às vezes cria bastante, às vezes faz bons jogos, mas não converte isso em gols. A quantidade de derrotas e de empates recentes mostra isso. E na Copa do Brasil, não basta jogar bem. Na Copa do Brasil, você tem que ser eficaz. E isso o Vasco não é. E tá muito longe de ser. Enquanto isso, o Botafogo tá crescendo, o Botafogo tá aumentando a sua produção de gols. E, tecnicamente, se a gente comparar jogador por jogador, não dá graça em praticamente nenhuma posição. E pra melhorar, tem um fator aqui que pra mim se destaca, que é o Botafogo vai entrar, na verdade o Botafogo já está numa sequência insana de jogos, vocês estão vendo. A gente tá fazendo, 9 jogos por mês, é quarta e domingo sem descanso. Então, pegar um time tecnicamente bem inferior ao nosso, sem ter que viajar, os 2 jogos no Rio de Janeiro, isso fisicamente, até pensando em Libertadores e Copa do Brasil, é um ganho enorme pro Botafogo. E para melhorar mais ainda esse confronto a nosso favor, o Botafogo decidir em casa, com a possibilidade, e aí vai depender dos órgãos de segurança do Rio de Janeiro, do Vasco ainda ser proibido de jogar em São Januário e ter que levar esse jogo pro Maracanã, que aí é o cenário dos sonhos em 100%. Mas mesmo que o primeiro jogo seja em São Januário, o Botafogo traz a partida para decidir no tapetinho no dia 11 de setembro. Inclusive aqui estão as datas, mas que ainda precisam ser destrinchadas pela CBF. Pode ser que esse 27 vire 28 ou 26, a mesma coisa aqui. Esse 11 pode virar 12 ou pode virar 10. Mas, cara, assim, muito feliz, porque é um adversário que tecnicamente não assusta o Botafogo decide em casa, o Botafogo vai estar num bom momento e provavelmente vai pegar um Vasco em crise. É um jogo sem viagem, 2 partidas aqui no Rio de Janeiro tranquilas e, cara, quartas de final, é um pé na semifinal. Tem que respeitar o Vasco? Tem que respeitar o Vasco, mas a gente também tem que entender qual é o nosso tamanho hoje, qual é o nosso poder hoje e qual é o poder do adversário. Respeito a gente tem que ter sempre, mas agora, negar a realidade é impossível, me desculpa. O Botafogo é muito superior aqui, o Botafogo é muito favorito. Favorito ao ponto de eu achar que o fator clássico é
pouco relevante para tentar igualar aqui a partida. O novo reforço do Botafogo que deve ser anunciado nas próximas horas. A galera do BTB Esportes foi lá no aeroporto e registrou a chegada do centroavante Cris Ramos, jogador do Cádiz, da segunda divisão da Espanha, que chega ao Brasil para disputar a posição com Arthur Cabral. De cara, se você olhar aqui, já chama atenção o quanto esse rapaz é alto, meu irmão. É sério, olha as pessoas do lado dele. Olha como ele se destaca de altura. Olha o segurança do Botafogo, que é um armário, e ainda assim é menor que ele. Mas assim, falando sério, particularmente, nunca vi um jogo do Cádiz na vida. Mas fui procurar saber com pessoas que acompanharam o Cris Ramos para ver como é que ele joga. A informação que passaram é o seguinte: ele é um cara extremamente alto, normalmente ele é sempre o cara mais alto ali do jogo, ele tem cerca de 1,93 m. Obviamente é um cara muito bom no jogo aéreo por conta da sua vantagem física, e o que surpreende nele é que para um cara da altura dele, ele é muito rápido. Ele não chega a ser um velocista, mas para um cara da altura dele, ele se destaca pela velocidade, o que dá para ele muita vantagem nessas arrancadas. Mas é verdade que a gente está falando do famoso centroavante de um toque. Ele pode fazer um pivô, vai cabecear, vai se posicionar bem na área, mas dizem que o trato não é tão fino assim. Não é um bagre, ele sabe dominar uma bola, mas talvez se precisar dar um drible, se precisar, enfim, fazer uma jogada um pouco mais elaborada, aí não é com ele. Ele é um finalizador. Enfim, é o novo atacante do Botafogo. A gente deve ter mais detalhes nas próximas horas sobre como vai funcionar o pagamento. A gente tinha a informação que seria uma compra, mas surgiu alguns portais falando que possivelmente pode ser um empréstimo com opção de compra no final dele, então a gente tem que confirmar isso. Mas fato é que agora que ele chegou no Rio de Janeiro, ele chegou da noite de terça para quarta. Nessa quarta ele deve ir lá para o treino, deve realizar os exames médicos, toda aquela parte burocrática para assinar o seu contrato e ser anunciado. Acredito que entre quarta e quinta-feira o Cris Ramos será aí divulgado pelo Botafogo como seu novo centroavante. Esse cara aqui que vai mandar no jogo entre Botafogo e LDU. Pois é, a Conmebol escolheu o seu árbitro mais experiente, principal juiz da América do Sul, para apitar as oitavas de final do estádio Newton Santos. Estamos falando do colombiano Vilmar Roldan, que todo mundo conhece, né? O cara tem 4 finais de Libertadores nas costas, 2 finais de Sul-Americana, 2 finais de Recopa, final de Copa América, 2 Copas do Mundo, enfim, é um árbitro extremamente conceituado no nosso continente e hoje é o 01 da arbitragem sul-americana. Esse vai ser o 4º jogo da história do Botafogo que a gente tem contato ali com o Vilmar Roldan. Aliás, ano passado foi ele quem apitou o jogo contra o Bragantino lá no Nabi Abichedi, o jogo que deu a gente a classificação na pré-Libertadores e colocou a gente na fase de grupos. Anteriormente, ele tinha apitado aquele Botafogo e Nacional do Uruguai, oitavas de final da Copa Libertadores de 2017, e também ele apitou a nossa derrota para LDU, na verdade por Deportivo Quito, fora de casa, lá no Equador, na pré-Libertadores de 2014, que depois a gente aqui, o Alisson destrói aquele jogo. Tempos mais simples. Eu fico satisfeito em ter um árbitro mais experiente para essa partida, porque eu acho que a arbitragem vai ter um ponto crucial. Porque a LDU vai vir para não jogar. Eles vão tentar amarrar o jogo, vão tentar deixar a bola mais parada do que rolando. Então, um árbitro com pulso firme para tentar fazer o jogo andar o máximo possível, e um árbitro com coragem para, se tiver que dar 10 minutos, 15 minutos de acréscimo, vai dar, a gente precisava disso. Então, fico feliz de não ser um árbitro novato. Vamos confiar no Vilmar Roldan para não fazer merda e dar os acréscimos necessários, porque a cena vai ser foda. Então o árbitro tem papel crucial no jogo do estádio Newton Santos. O Botafogo não tá buscando um ponta-direita no mercado porque ele acha nesse momento que talvez ele não precise. Quem falou sobre isso foi o Léo Coelho, que foi o dirigente do futebol do Botafogo que representou o nosso clube no sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Ali na sede da CBF mesmo, na saída, ele deu entrevista, falou sobre vários assuntos, dentre eles reforços. E quando ele disse sobre reforços, perguntaram se o Botafogo ia atrás de um ponta-direita. E ele disse que nesse momento, não. O Botafogo tá negociando com o zagueiro, o Botafogo tá acertando a contratação do Cris Ramos, o atacante, e um ponta-direita não é pensado hoje. E aí eu vou dar uma informação para vocês. O que acontece é, pode ser que daqui a pouco o Botafogo passe a procurar. Porém, antes o Botafogo quer entender se o Matheus Martins e principalmente se o Jordan Barreira não são jogadores que têm a capacidade de preencher essa lacuna. Porque trazer mais um ponta-direita hoje significaria ficar com 4 pontas direitas, e não é uma coisa que o Botafogo quer, encharcar o elenco dessa maneira. E
O Matheus Martins passou um tempo machucado e o Jordan Barreira a mesma coisa. Nenhum deles teve a oportunidade de ter sequência, principalmente desde a chegada do Carlo Ancelotti. Desculpa, do Carlo não, do David Ancelotti. Carlo é o pai dele. Perdão. Mas enfim, como novo treinador, ainda não teve a oportunidade de utilizar esses atletas com frequência, muito pelo contrário, mal teve tempo até de treinar com eles por conta das lesões, o Botafogo primeiro vai olhar para dentro. Vai ver se aquilo que ele tem nas mãos do Ancelotti já não resolve esse problema. E aí, se o Botafogo entender, ainda com a janela aberta, de que não se precisa de um ponta-direita, de que Matheus Martins, Barreira e Arthur, os três dão conta desse lado direito, aí sim que o Botafogo procura. Mas primeiro o Botafogo vai olhar para cá. O que pode acontecer e mudar isso, e o próprio Leonardo Coelho falou sobre isso, é uma oportunidade de mercado. Às vezes surge um empresário que oferece um jogador muito bom por um preço muito baixo. Às vezes um jogador muito bom que está em algum clube acaba deixando e fica livre do mercado. Enfim, as famosas oportunidades. O Botafogo está atento a todas as oportunidades. Não só para a ponta direita, mas para qualquer posição do elenco. O Botafogo não vai deixar jogador excelente e barato de bobeira por aí. Se o Botafogo identificar que tem, ele vai contratar. Mas não é algo especificamente que o Botafogo esteja buscando quando se trata de ponta direita. Eu particularmente discordo, tá? Eu acho que o Botafogo precisava de um nome um pouco mais consagrado, um pouco mais experimentado nesse momento da temporada para ponta direita, que eu acho que é a única posição do time titular que não está satisfatória. Eu acho que o Matheus Martins, o Jordan Barreira, que eu vi pouco e pode mudar minha opinião sobre ele, e o Arthur, eu acho que esses três me parecem ser excelentes opções de banco. Mas falta o cara para ser o titular dessa posição. Então, considero um erro. Mas vamos ver como é que as coisas desenrolam. O Botafogo definiu quais seriam as suas 5 novidades na lista de inscritos da Libertadores e já regularizou todos eles para poder disputar a partida contra a LDU. Contratado de última hora, o Neto pegou a vaga dele e junto com ele, Danilo, Montoro, Joaquim Correia e o Arthur Cabral foram as opções escolhidas pelo Ancelotti para poder jogar as oitavas de final. Ou seja, Jordan Barreira, Caio Pantaleão e o Christian Lohr ficaram de fora da Libertadores, pelo menos das oitavas de final. Libertadores, ela permite a cada fase que você faça atualizações. O problema é que quanto mais se avança, menos pessoas você pode inscrever. Para as oitavas de final, o Botafogo podia fazer 5 novas inscrições, que foram desses nomes que eu falei para vocês. Já para as quartas de final, o Botafogo só pode fazer 3. O Christian Lohr, por ser o 5º goleiro, e já tem Neto, Raul, Léo Link e o John inscritos, eu não acho que o Botafogo vai gastar com um 5º goleiro. O Pantaleão é titular desse time. Acredito que o Pantaleão vai ser inscrito. Ele seria inscrito, o Neto ficaria de fora provavelmente, mas como o Pantaleão tá machucado, vai ficar um mês fora e não pode jogar nem esse jogo, nem o próximo, não faria sentido gastar essa vaga com ele. Mas para as quartas de final, com toda certeza, ele vai ser uma das alterações. E aí a questão é, tem mais 2. O Botafogo vai trazer mais reforços? Já trouxe o Cris Ramos. Se fala que vai trazer mais um zagueiro. O Cris Ramos deve ser inscrito. Será que esse novo zagueiro vai ser? Será que o Jordan Barreira vai ficar de fora da Libertadores? Enfim, são muitas perguntas pra gente responder nos próximos dias. Mas o que a gente pode ter certeza é que para a LDU já tá fechado. Neto, Danilo, Montoro, Correia e Arthur Cabral foram as 5 escolhas do Ancelotti para poder atualizar a lista de inscrição do Botafogo.